acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 8% das crianças e dos adolescentes brasileiros apresentam o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Muitos médicos acreditam que o uso excessivo de telas pode ser um fator agravante desse cenário. Além disso, o Ministério também revela que crianças brasileiras de até 5 anos de idade ultrapassam 2 horas por dia no uso de tecnologias. Para entender a relação entre esses dois fatores, hoje conversamos com a neuropediatra e mestre em neurologia pela Universidade de São Paulo, Francine da Fonseca Sepulcre. Seja bem-vinda, Francine. Obrigada pelo convite para falar de um tema tão interessante nos dias atuais, né? O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente começa questionando se é realmente possível comprovar o efeito negativo no desenvolvimento mesmo das crianças e adolescentes com esse transtorno pelo uso de tecnologias. Sim, é realmente assim, negativo, porque quando a criança está em formação, né, a partir lá dos 5 anos de idade, a gente começa a trabalhar os tipos de atenção. Então a gente tem a atenção seletiva, alternada, dividida, concentrada ou sustentada. E a criança com uso de eletrônico excessivo, ela não aprende a trabalhar essa atenção que a gente chama compartilhada. Então, muitas vezes, nessa formação da criança, e uma criança que já tem uma predisposição genética ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com o uso excessivo de eletrônico, além de ela não conseguir trabalhar essas atenções de forma, né, que seria benéficas para o seu aprendizado, ela também, além disso, ela também perde muito dos estímulos que são importantes para o seu desenvolvimento. Então, a gente fala que os sentidos também são muito importantes para o desenvolvimento infantil. E a criança com o uso do eletrônico, além de não compartilhar a atenção, ela tem um hiperfoco naquele momento, naquele assunto, e ela não busca os sentidos que a gente tem, desde o contato de olhar, né? A questão do sentir o ponto de contato, que também é importante para uma formação e a personalidade de uma criança. Então, o que a gente vê? Que o eletrônico, sim, é algo que no momento é algo que não tem como a gente tirar da vida dessas crianças totalmente. Mas a gente tem que ter uma consciência muito importante da Sociedade Brasileira de Pediatria, o quanto usar e quando você vai oferecer esse eletrônico, porque dependendo do momento que você oferece ele, você vai acabar impactando muito em informações de algumas funções cerebrais que são muito importantes para esse desenvolvimento. E ainda por cima, agravar das crianças que já têm a questão de uma predisposição genética ou já tem um diagnóstico prévio do TDAH. E nos casos os quais o TDAH é realmente diagnosticado e agravado pelo uso exclusivamente de tecnologias, o quadro é reversível futuramente ou não? Sim, é reversível. Eu acho que essa educação, né, que a gente está tendo não só acho que com as mães, principalmente da formação, para a gente chegar na vida adolescente com isso mais consciente, é muito importante. Então, sempre quando você tem uma oportunidade de fazer parte hoje da gente fala da consulta médica, a gente orientar essas mães, o quanto usar, quando usar, o quando seria a idade certa de você, de repente, estar oferecendo esse eletrônico para a criança e quando você pode estar usando ele, regrado ou não. Então, a gente sabe que crianças abaixo de 2 anos, a gente não deve ter o estímulo do celular. De 2 a 5, a gente tem uma quantidade de um horário de no máximo 2 horas de eletrônicos, a gente não fala do celular. Porque o celular, o tablet, o que a gente tem de acesso livre, que a criança tem um acesso mais livre, ela vai utilizar mais. Então, a gente também tem essa questão. Então, é muito importante, eu acho que é a educação. E isso que está hoje, se você vê na mídia, a questão, né, de as escolas proibindo o uso de eletrônico, que já não deveria, né, ter esse acesso, países que já estão também interrompendo isso. Então, eu acho que assim, o eletrônico existe e vai existir, mas a educação desses familiares que apresentam esse eletrônico para a criança e que vai ser uma educação para chegar na vida do adolescente e conscientizar também esse adulto é muito importante. Eu achei interessante que você comentou sobre essa adaptação dos pais e surge muito, principalmente na rotina de pais muito atarefados, né, no dia a dia a gente sabe que às vezes pode ser uma correria, a dúvida de devo ou não dar um celular para o meu filho. Então, como você orientaria os pais, principalmente, né, na transição ali na pré-adolescência, das crianças para os adolescentes, que a gente sabe que as tecnologias são mais comuns, e como você acredita que pode ser possível criar uma rotina mais saudável para essas crianças? Então, primeiro a idade correta de utilizar. A gente fica se questionando assim muito isso.
Antes dos 13 anos, o que esse celular vai acoplar a criança? É um grupo de WhatsApp, porque ele não está inserido na turma, mas só por isso? Se ele tem comunicação com você através da escola? Então, assim, a idade correta eu acho que é muito importante, mas existe aí da sociedade um apelo muito grande de excluir a criança que não tem esse celular. Então, se for dar o celular, as mães têm que ter o controle aí dos aplicativos também, que eu acho que a tecnologia nos ajudam também. Quanto tempo usar, que mídia está usando, a qualidade dessa mídia. Porque, inclusive, a qualidade, a gente fica muito preocupado com isso, porque as crianças estão desenvolvendo também outros transtornos por, muitas vezes, o acesso ao conteúdo que não é adequado para aquela faixa etária. E também, Larissa, uma questão que você botou aí bem interessante, na pandemia, existiu muito uma questão de TDAH de telas, né, o próprio espectro de telas. E esses estudos mostraram o seguinte, não é que existe o TDAH de tela. O TDAH existe, como todas as doenças estão aumentando a incidência e a prevalência. E é difícil hoje a gente até fazer um diagnóstico, porque se a gente for ver, todo mundo tem um prejuízo, às vezes, ou pela atenção, que é mais comum, inclusive, que vai perdurar na vida adulta, ou muitas vezes por um comportamento impulsivo, inquieto, que até esse celular traz uma certa impulsividade. Tudo acontece muito rápido no mundo digital. Então, o que a gente viu nesses estudos? Que, na verdade, não. Pessoas com TDAH, pelo sistema de recompensa dopaminérgico, que a gente fala que é onde tudo acontece também, eles têm maior propensão a abuso do eletrônico. Então, não é só o eletrônico que predispõe, às vezes, a qualidade, muitas vezes, de formação de algumas funções cerebrais, mas também essas crianças elas são mais suscetíveis ao uso excessivo do eletrônico. Então, a gente ainda tem que ter redobrado a nossa atenção quanto a isso. Hoje em dia, na internet, a gente observa que existem muitos influenciadores e muitas pessoas contando até casos próprios sobre neurodivergências e sobre pessoas que acreditam até que o TDAH pode ser causado pelas telas. Qual cuidado a mais que a gente pode ter ao acreditar essas informações e ao disseminar esses conteúdos para não acabar causando assim, estereótipos, para não padronizar cada caso e afetar também a visão externa da doença, né? Então, bem interessante a sua pergunta, Larissa, porque realmente, assim, para mim como médica, hoje é mais difícil às vezes, mas a gente acaba tendo um empenho muito maior, às vezes, realmente fazer o diagnóstico e não, muitas vezes, ir por uma queixa única e, com isso, levar essa queixa diante a um prejuízo que a criança, por exemplo, tem acadêmico ou social, ou o adolescente também. Então, hoje, assim, é muito importante você seguir os critérios diagnósticos. Então, a gente segue critério diagnóstico DSM-5. Você tem que ter uma intensidade de sintomas, porque todos nós somos um pouco desatentos, um pouco inquietos. Agora, quando essa intensidade de sintomas surge na vida infantil, perdura na vida do adulto, principalmente a desatenção, ou alguns estudos mostram a possibilidade de começar na vida adulta, mas com critérios, primeiro você começa a triar aí um diagnóstico fundamentado. Agora, o que acontece? Só por um prejuízo, se eu não tenho essa intensidade de sintomas e eu não tenho uma qualidade também de estímulo adequado, eu sou o TDAH, então a gente tem que ter esse cuidado. Realmente é como você falou. Antigamente a gente falava de 3 a 5% da população, hoje já chega a 8%. Assim como todos os transtornos comportamentais, eles estão sim tendo um avanço com os estímulos que a gente tem na sociedade atual. Mas não é só porque eu tenho um prejuízo acadêmico ou social, eu sou TDAH. Eu tenho que ter critérios, eu tenho que ter, inclusive, qualidade de estímulo adequado. Então, eu acho que quando hoje dissemina muito, por um lado, eu acho que é bom, porque é algo, às vezes, que era muito rotulado também de forma negativa, hoje as pessoas têm uma abertura maior do conhecimento do TDAH e como que o tratamento pode ajudar, porque o tratamento também existe preconceitos, tá? Então, eu vejo que, assim, tem que ter muito cuidado, procurar um médico que realmente tem um registro de especialidade, que ele tenha essas questões, que vai usar critérios, para não só, pelo prejuízo, considerar o TDAH, porque existe hoje uma tendência das pessoas, quando tem um prejuízo, se considerar com transtorno. E como esse tratamento adequado pode garantir a qualidade de vida no futuro dessas pessoas, né? Principalmente das crianças e adolescentes que são mais afetadas com a tecnologia. Interessante, mais uma vez, que você falou que, assim, por que o adolescente e a criança é mais afetada pela tecnologia? Um adulto, ele tem já
uma maturidade do córtex pré-frontal que ele consegue criar estratégias para lidar com tua atenção, muitas vezes. E por isso que esse prejuízo diminui um pouco no impacto. Impacta menos na vida adulta dele, né? Agora, uma criança, ela não tem essa maturidade a nível cerebral e nem dela. Então, para ela gerenciar essa questão que é neurobiológica, neurobioquímica, é muito mais difícil. Então, o tratamento, quando a criança é bem diagnosticada, a gente aí tem essa questão que tem que disseminar também a questão do tratamento, porque existe uma tendência ao leigo achar que é uma medicalização, e a gente também não quer nada sobre isso se não tiver um diagnóstico. O TDAH existe essa base, que é uma falta, que a gente chama do gene que transporta dopamina. Então, a medicação, o tratamento, ele consiste em você bloquear a recaptação da dopamina no momento da utilização desse comportamento, que é a atenção ou própria questão da hiperatividade. Hoje existe também outros tipos de tratamento que vão agir de forma diferente em núcleos da base, mas tudo vai gerar em cima de dopamina e noradrenalina. Então, essa criança, ela bem tratada, ela vai evitar prejuízos, ela vai evitar, muitas vezes, questões traumáticas em sua vida, né? Porque, às vezes, eu já tive crianças falando, olha, doutora, depois do meu tratamento, você parece que botou um óculos em mim. Eu consegui enxergar muitas coisas, porque quando você tem uma boa mãe, que é a memória operacional, faz as coisas executar, essa criança vai até, muitas vezes, bem diante a um desgaste muito grande, mas vai. Mas chega um ponto que ela tem que ter um pouco mais de autonomia, que não adianta só a mãe memória operacional. Ela vai precisar, ela, ter essas funções. Então, com isso, a autoestima, a gente trabalha, a gente vê que essa criança ela começa a ter uma segurança de si melhor. Então, não só pela questão de aprendizado social, até pela questão socioemocional da criança é muito importante o tratamento. Muito obrigada, doutora. A gente agradece a presença e obrigada pela audiência. Até a próxima semana no Reverso UFES.